Capítulo 4.4 Ficar ao lado de alguém só para pagar dívidas espirituais pode não ser o melhor caminho. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus 9:13. Uma noção muito pesada e sacrificial de karma tomou conta da cultura ocidental. Talvez pela influência da cultura religiosa predominante na visão da cultura ocidental, adicionou-se o conceito de dor e pecado ao princípio do karma, que faz parte das culturas mais antigas do Oriente, com um sentido mais positivo e pacífico. Infelizmente, as religiões, nelas, incluindo a cultura da comunidade espírita, estão muito carregadas de um conceito tóxico, no qual o propósito é sofrer por sofrer, para pagar a dívida de outra encarnação, sem que nesse contexto estejam presentes a misericórdia de Deus e o direito ao progresso que todos os seus têm. Essa cultura trouxe como efeito um comportamento inativo diante do sofrimento e um conceito distorcido da resignação, que não é sinônimo de passividade diante dos problemas e dificuldades da vida, como se eles tivessem sido previamente planejados e de nada adiantaria tentar mudar esse projeto feito antes do renascimento carnal. Por uma questão de medo e acomodação, muitos olham para as aflições como compromissos do passado, pelos quais têm de passar. Isso, supostamente, parece ser mais fácil do que se dar o trabalho de acionar a coragem e o ânimo de encontrar soluções e respostas para sair de suas dificuldades. Transformar o sofrimento em algo útil e educativo é realmente mais trabalhoso. Suportar apenas, aguentando situações e relacionamentos, prendendo-se a sentimentos e atitudes na convivência que não agregam valores novos e ainda desestruturam a vida psicológica, não é uma postura nutritiva para seu crescimento, pois a aquisição de conhecimento que precisava ser feita ganha um tempo extra, já que esse aprendizado poderia ter seus ciclos concluídos para a abertura de novas etapas. A proposta não é carregar os problemas e aguentar viver sob o peso deles, e sim reagir produtivamente e encontrar as saídas para eles e para as más experiências, acionando a criatividade para a aquisição de novas virtudes. Passar uma vida inteira aguentando relações destrutivas em prol da família, de um casamento ou da vida profissional pode acarretar sérios problemas espirituais. Desencarnar doente, infeliz, magoado e insatisfeito causa muita perturbação no mundo espiritual. E quando você encarna novamente, traz consigo os mesmos problemas para resolver, porque a aquisição que deveria ter sido completada com aquelas experiências ainda não está concluída. O ciclo não foi fechado. O karma não se fecha com dor, e sim com aprendizado, com atitude renovada. O ideal é concluir as etapas aprendendo o que a dor e os desafios da vida têm para ensinar. Isso significa avançar em percepção sobre algo que o aflige e progredir. A única questão a qual você está condenado é a de agir, de encontrar saídas e soluções válidas, sem fuga. Agir para prosseguir crescendo sempre, vencendo desafios de crescimento cada vez maiores e não condenado a sofrer. A lei de Deus é de amor, não quer castigar e sim educar. Que bom pensar desse modo, isso muda muita coisa. Com misericórdia, inteligência, disposição sincera de aprender, boa vontade e uma farta dose de coragem, pode-se encerrar muitos ciclos de dor. Ninguém, em juízo perfeito, deve buscar intencionalmente a dor. Todavia, quando ela chegar, é muito bom saber que traz um recado de Deus, que pode ser traduzido assim: Filho, eu lhe entrego essa dor apenas para que olhe no espelho da vida e perceba o quanto precisa aprender acerca daquilo que ela veio lhe ensinar, principalmente diante de suas próprias escolhas. Aprenda o quanto antes a superar essa dor,
e concluir a lição que lhe é oferecida. Ame-se intensamente e perdoe-se. 4.5 Malabarismos emocionais para controlar os relacionamentos. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no seu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7:1-5. Encontrar uma afinidade de outra vida, resgatar laços de amor na eternidade, realizar o casamento planejado nas esferas espirituais e construir um relacionamento para sempre são expressões típicas entre aqueles que partilham uma visão espiritual de vida. No entanto, por conta de carências e sentimentos mal resolvidos, poucos possuem um olhar realista desses temas da relação a dois. Ninguém entra na sua vida sem um motivo. Todo relacionamento é fonte de experiência e amadurecimento. Ninguém se aproxima de você sem que isso gere um aprendizado. Essa pessoa que chegou parecendo que transformaria sua vida para sempre e para melhor, pode ser alguém que carrega intenções difíceis a seu respeito, ou que não vá suportar o peso de suas próprias imperfeições. Ainda assim, tudo é roteiro de aprendizado e avanço. Existem muitas ilusões relacionadas a esse assunto em função do egoísmo e da falta de maturidade emocional na escola terrena. Uma delas, muito presente nos relacionamentos, é assumir um compromisso de salvar o outro, como se isso fosse um plano de Deus arquivado nas esferas espirituais, antes de você reencarnar. Isso até pode acontecer, mas quem assume essa tarefa ingrata de querer mudar o outro e faz disso um compromisso espiritual, pode estar distante da lei do amor legítimo e se afastar dos cuidados do amor consigo. Você renasceu no corpo físico com um único compromisso, o de salvar e curar a si próprio. Evidentemente, para que isso ocorra, você colaborará com o crescimento dos seus elos afetivos, mas a melhora e a transformação são frutos de escolha individual. Uma relação afetiva, seja de amizade ou em que nível for, envolve dois universos e suas interpretações a respeito do mundo interno do outro. Por mais justas e honestas que lhe pareçam, certamente não são completas nem onipotentes o suficiente para explicar as atitudes infelizes da pessoa para com você. Você está sofrendo? Está difícil engolir a conduta de alguém? Está se sentindo sem forças diante das escolhas de seus entes amados? Pense assim, abre aspas, quero minha paz e minha felicidade, estou decidido a não trazer para mim e carregar em mim tudo aquilo que extrapola meus limites e capacidades. Fecha aspas. Tudo o que não depende de mim, tudo que só diga respeito à escolha que o outro necessita fazer e levar avante. Por certo, a ilusão de querer convencer ou mudar alguém é o maior dos enganos nos relacionamentos humanos. Quando você não consegue atingir seus objetivos a respeito de alguém, qual é o primeiro resultado disso? É a tristeza, a decepção, o desânimo e o desgosto na convivência. Emoções da constelação emocional da mágoa. Compreenda isso e você verá como sua vida vai ficar mais leve. Cure sua vida, pois a partir disso você nem imagina quantas pessoas à sua volta irão melhorar. Até porque muitos dos problemas relacionados a seus afetos nada mais são do que a reação viciada da parte deles à sua forma de se relacionar, que quase sempre está cheia de interesse próprio, medo de perder e carência.
Desligue-se da sobrecarga de tudo que não esteja dentro das suas reais possibilidades de cooperar de forma útil e benéfica com seus amados. Vire o jogo, use sua força e vá cuidar do seu próprio bem-estar, porque ninguém cura a própria dor cobrando e controlando o comportamento alheio. Nos assuntos do relacionamento afetivo, as pessoas fazem apenas o que querem. Só amam quem querem. E se você ficar tentando fazer malabarismos emocionais para gerenciar o que devem sentir, vai perder completamente a referência do seu alto amor. Capítulo 4.6 Vida amorosa travada. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais pressa senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus 5,13. Meus filhos, na vida só temos o que damos. Falo aqui do patrimônio íntimo do ser, pois só temos o que realmente conquistamos com esforço e perseverança ao longo das existências. Pedir é muito bom e necessário, pois a vida responde sempre. Porém, só quando há repercussão no seu coração é que você ouvirá e tomará parte na resposta enviada por ela. Siga seu caminho a cada dia, procurando as respostas em favor do seu bem legítimo e viva as experiências para a melhoria de suas condições íntimas. A vida afetiva é uma dessas experiências. Quando nada acontece de novo nessa esfera de aprendizado, é bom pensar se você não está usando os recursos de sempre, esperando chegar a lugares diferentes. Se não for esse o caso, aquiete o coração, torne-se uma companhia agradável, seja bom para si e aguarde. Fique atento, porque existem muitos sonhos na vida afetiva que não passam de ilusões perigosas do egoísmo. Quando isso acontece, uma das sábias recomendações da vida é se recolher na meditação, com o intuito de reexaminar seus movimentos no reino do amor. Mesmo assim, jamais desista de amar. Essa escolha está ao alcance de todos. Quem deseja ser amado precisa observar se está se movimentando o suficiente para amar os outros na mesma medida, se está temperando a vida com os recursos multiplicadores da gentileza, da bondade espontânea e da alegria contagiante. Procure saber se está sendo para o outro quem gostaria que ele fosse para você. Meus filhos, é indispensável salgar a vida para encontrar o alimento na medida das próprias necessidades. Capítulo 4.7 Salvem-me de mim mesmo. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Lucas 11, 9 e 10. Esse é o pedido desesperado de alguém que descobriu, depois de anos a fio em um relacionamento destrutivo, que o problema maior era ele mesmo. É isso mesmo. É muito cômodo culpar os abusos do outro e não olhar a própria responsabilidade. Onde existe um relacionamento destrutivo, existe de um lado um abusador e do outro uma vítima que adora transferir suas carências para quem abusa. Quem vai além do razoável é o egoísta da relação, e o sofredor é o carente no relacionamento. No fundo, quase todo abusador é um carente que domina, e quase todo carente é um abusador que deseja ser preenchido pelo outro, sem ter de olhar para si. Salvem-me de mim mesmo, entre aspas. Raramente ouvimos esse pedido na tela mental dos encarnados. Quase sempre o pedido é: salvem-me dessa pessoa ruim, ou livrem-me de alguém que não quer o meu bem. Quando a vítima dos relacionamentos destrutivos cai em si,
Percebe que sua situação é doentia, que se nutre de emoções venenosas, que não se ama, que está prisioneira de suas próprias necessidades afetivas enfermas. Descobre então que está dependente de proteção alheia, inapta para conduzir a própria vida e sente um medo que a impede de ter vida própria. Relacionamentos destrutivos não acontecem apenas porque as duas partes são compostas de alguém ruim e alguém bonzinho. Quase sempre o bonzinho nesse tipo de relação é muito similar a quem joga gasolina no fogo desejando apagá-lo. A dependência excessiva ao comportamento do outro deixa a pessoa cega para a própria responsabilidade. Viver exclusivamente para alguém ou depender de quem se julga amar é negar sua obrigação de tomar conta de si mesmo. Reconheça suas necessidades, não fuja delas. Aceite-as com respeito. Peça ajuda. Ela nunca lhe faltará. Sabe o que é melhor disso tudo? É perceber que os problemas dos outros são deles e que você só vai responder pelos seus. Isso gera um alívio imenso. É saber que sua vida pode ser resgatada, que o melhor caminho será sempre cuidar-se e aprender a se proteger dos abusos alheios. Capítulo